Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! Que noite mágica, meus amigos, que noite mágica. Um sacode do Corinthians em cima do Atlético Paranaense, uma vitória contundente, 5-2, dormindo fora da zona do rebaixamento. Hoje, pra mim, com um gosto muito mais especial, uma noite que eu tive a oportunidade de ir na Neoquímica Arena, assistir o jogo de um dos camarotes, o camarote da Esportes da Sorte. Inclusive, muito obrigado ao meu grande amigo, irmão, meu padrinho de casamento, inclusive, Júlio do canal Futsal Amador, hein? Então, se você que está ouvindo aí ainda não segue Futsal Amador, siga também o Futsal Amador nas redes sociais e siga também o Spotmão. Se você está ouvindo e não segue o Spotmão ainda, pelo amor de Deus, hein? Tá na hora de seguir já. Cara, é difícil falar sobre esse jogo. Lógico que o Corinthians tem pontos a melhorar, isso ficou muito claro no primeiro tempo. Mas é o que a gente vinha falando, o Corinthians vinha jogando melhor já há muito tempo. Não é de hoje que o Corinthians apresenta um futebol melhor do que os seus adversários. Só que a bola não entrava. E hoje entrou. Hoje o futebol aconteceu, as coisas funcionaram. Eu vou falar algumas coisas sobre o jogo, mas antes eu queria contar um pouco sobre como foi toda essa questão aí de poder estar presente na Neoquímica Arena nessa partida absurda do Corinthians e poder ver o primeiro gol dele, né? Primeiro gol de Memphis Depay com a camisa do Timão. Cara, eu não sei dos meus ouvintes quem mora em São Paulo, mas São Paulo tem um trânsito absurdo, né? Eu, felizmente, eu saio cedo do trabalho, eu tenho essa oportunidade de sair cedo, mas nem todo mundo, né? Então, quando os jogos são cedo, assim, quando os jogos são no horário ruins, como foi o de hoje, que é o caso do jogo das 8 ou das 7, muitas vezes a gente percebe o estádio um pouco vazio no começo por conta dessa questão do trânsito, né? E eu e o Júlio, a gente chegou hoje no estádio, a gente pisou no estádio, o Corinthians fez o segundo gol. A gente chegou em Itaquera, saiu o primeiro, a gente ouviu, e quando a gente pisou dentro do estádio, saiu o segundo gol. E tudo parecia que ia ser super tranquilo. E aí saíram os dois gols do Atlético, né? Sobre os dois gols do Atlético, dois foram, não é uma questão de construção de jogada, não, é uma questão de falta de atenção. Ambos os gols do Atlético, para mim, caracterizam uma falta de atenção muito grande no setor defensivo do Corinthians, e isso não é de hoje, tá? Eu, como faço um podcast que tenta trazer a minha visão do jogo para vocês, eu acho importante falar esses pontos também, mesmo que seja um momento de elogiar, e é um momento de elogiar muito sim esse time. Mas são pontos de atenção que não podem acontecer. São pontos de falta de atenção, melhor dizendo, que não podem acontecer no restante da temporada e não pode acontecer no domingo, tá? A questão de dar espaço, de permitir uma certa liberdade que não poderia, né? Primeiro gol, um gol de cabeça que pra mim falha tanto da marcação quanto de evitar o cruzamento, né? E pra mim, segundo gol também uma falha ali de cobertura do Matheus Bidu, né? Jogada ali pelo lado esquerdo da defesa do Corinthians. Tirando essas duas situações, lógico, eu sempre falo que futebol não é jogo contra a Cone, né? Claro que o Atlético teve outras oportunidades, mas vamos falar agora do time do Corinthians, né? O que importa, uma vitória dessa, a gente precisa falar do Coringão. Cara, primeiro eu queria falar do gol do Mateuzinho, um baita gol, um golaço, absurdo aquela finalização dele. É impressionante ver, aliás, todos os gols foram golaços hoje.
Mas foi absurdo ver aquela finalização de fora da área do Mateuzinho. Um balaço reto, seco. Só parabenizar o garoto. Não tem... Aliás, uma jogada ensaiada, né? Importante também destacar isso, que há muito tempo a gente não via uma jogada ensaiada ali no time do Corinthians, e hoje teve, né? E funcionou. Então, para ver aí como é importante também essa questão de fazer as jogadas ensaiadas para fazer acontecer durante o jogo. Bom, sobre o time do Corinthians, me impressionou muito. Quando a gente vê o jogo pela TV, a gente tem uma perspectiva, né? A gente tem uma visão de jogo baseada naquilo que a câmera da TV nos mostra. Mas vendo do estádio, vendo lá de cima, né, de onde ficam os camarotes, cara, é impressionante o que o Carrilho joga. O Carrilho é um jogador absurdo, cara. É indescritível a leitura de jogo, a qualidade de passe, a qualidade de posicionamento, a qualidade de saída de bola e de marcação que o Carrilho tem. É uma coisa surpreendente, cara. É uma coisa surpreendente. A gente tem falado muito do Memphis, tem falado muito do Garro, tem falado muito do Coronado, mas, cara, o Carrilho, ele muda o Corinthians de uma forma que é absurda. E eu tô ansioso pra ver ele jogando com o Alex Santana, porque o Alex Santana também tem grandes características, tanto de marcação quanto de saída, tá? O Alex Santana foi um cara que, quando chegou, ele dominou o meio, se lesionou. Agora chega o Carrilho, que se mostra no mesmo nível do Alex Santana nessas qualidades, talvez até melhor. Cara, o Carrilho jogando é um absurdo. A gente pode falar de todo mundo que fez gol hoje, porque foram 5 jogadores diferentes, mas o cara da partida foi o Carrilho. O cara do jogo foi o Carrilho. O que ele organizou o meio-campo do Corinthians não tá escrito. Não tá escrito. O Carrilho parecia que estava em todo lugar. E assim, com uma percepção de pra onde jogar a bola, quando virar o corpo. Foi um absurdo que o Carrilho jogou. Um absurdo. Um absurdo. E o Memphis, tá? O Memphis muito além do gol. Verdade, ainda dá pra perceber que ele ainda não tá 100%. Dá pra perceber que ele ainda falta um ajuste fino ali, em questão de tempo de bola, ritmo de jogo, na questão de entrosamento também. Mas o Memphis é muito diferenciado. Ele é diferenciado ao ponto, assim, de, sem a bola, ele se colocar de uma forma para receber, que ele já vai receber passando do zagueiro. Ele fez isso hoje umas 3 vezes. É impressionante também a qualidade da leitura de jogo, do posicionamento e da habilidade do Memphis, tá? De novo, ele ainda não tá 100%, isso é perceptível, mas ele é um absurdo de jogador. A hora que esse cara tiver 100%, meu amigo, ninguém vai parar o cara. Ninguém vai parar o cara. Ninguém. E ele bem, deixa o Yuri bem, tá? Importante falar, o Yuri tá solto. O Yuri tá jogando leve. Pelo fato do Yuri ter dividido o peso de carregar o ataque do Corinthians, de carregar essa camisa, que é a camisa mais pesada do Brasil, de ter aliviado o peso de ser sozinho aquele atacante, aquela responsabilidade, o Yuri tá leve. Ainda toma umas decisões erradas, toma, mas às vezes eu percebo que agora é mais na empolgação do que na questão de responsabilidade, e isso é bom. Ele tá leve, ele tá jogando fácil, e falando em jogar fácil, cara, o Thales Magno é um absurdo de jogador. Aliás, cara, é o que eu falei, é difícil falar sobre o jogo de hoje, porque foi um jogo onde todo mundo jogou muito bem, cara. Todo mundo jogou muito bem. Muito bem. O Thales Magno, a hora que ele entra, cara, aquela tabela que ele faz pro gol do Yuri, depois na sequência ele dá um chapéu que ele quase faz o gol, as triangulações dele com o Coronado, cara, é diferenciado. É diferenciado. A única pontuação que eu quero fazer sobre o jogo de hoje não é uma crítica necessariamente
aos dois nomes, tá? Em relação ao Bidu e Bidon, né? A dupla Bidu e Bidon. Eu gosto muito do Bidon e hoje eu gosto muito do Bidu também, tá? São dois jogadores que pra mim precisam ganhar mais espaço. Mas é complicado os dois jogarem juntos, ainda mais no mesmo setor do campo. O Bidu, ele é um jogador que eu sempre falei, eu gosto muito dele apoiando, mas eu acho que ele tem falhas defensivas que precisam ser corrigidas. E ali, eu acho que quando ele joga, a gente precisa de um jogador mais para ajudar ele na contenção. Não sei se talvez o Bidon seja a melhor peça para jogar daquele lado, tá? Isso é importante destacar. Eu não estou falando que eles não possam jogar na mesma formação, mas talvez o Bidon pelo outro lado, né? Talvez uma ideia. Eu senti que aquele lado esquerdo do Corinthians estava um pouco fragilizado. Tanto que eu não sei se vocês repararam, quando o Atlético Paranaense faz o gol de empate, o Corinthians para de jogar pela esquerda e começa a jogar muito mais pelo lado direito. Justamente porque estava perdendo muita bola ali na esquerda e também quando perdia a bola estava dando muito espaço. Tanto que a primeira substituição hoje é justamente a saída do Bidon e a entrada do Romero. Mas, novamente, não é uma crítica em si aos jogadores, é uma observação talvez tática, que eu acho importante. Cara, partida maravilhosa, 44 mil pessoas num jogo de quinta-feira, num horário horrível, numa situação onde o time tá brigando contra a zona de rebaixamento desde o começo do campeonato. A torcida do Corinthians é diferente demais, cara. A torcida do Corinthians é muito diferenciada. E aí eu quero só fazer uma pontuação. Tem comentarista aí que passou o ano, né, falando do Corinthians, falando que o Corinthians ia cair, falando que o Corinthians estava uma bagunça. E aí o time dele acaba de entrar na zona, perdendo pro Corinthians e o Corinthians deixando a zona pro time dele entrar. Eita, nós! Você quer saber quem que é? Você não sabe quem é ainda? Vai lá no perfil do Instagram que você descobre. Bom, próximo jogo do Corinthians é guerra. Não tenho o que falar, não tenho o que comentar sobre o próximo jogo. O próximo jogo é o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Flamengo no domingo, 4 horas da tarde, né? No dia que a CBF escolheu, no horário que a CBF escolheu. E cara, o Flamengo hoje que entregou pro Fluminense, né? Perdeu 2-0 pro Fluminense. Não sei se eu me animo com esse resultado, não sei se eu permito me iludir, mas é ganhar ou ganhar. É um jogo que o Corinthians precisa reverter o placar, né? Tá com um placar adverso de 1-0. É um placar totalmente reversível dentro da arena. Vai contar sem sombra de dúvidas com o apoio da sua torcida. Tem condições sim de fazer um bom jogo, tem condições de reverter, plenas condições. E se jogar o que jogou hoje, com as atenções devidas para não acontecer de tomar os gols como tomou, eu acho que tem tudo para ser aí uma semana perfeita pro Corinthians. Bom, fiel, um abraço, é nóis e vai Corinthians!